Bom dia a todo mundo. Podemos começar a aula. Eu vou passar para vocês a lista de presença, tá? De hoje. Eu queria pedir quem pudesse para sentar mais para frente, que nós vamos fazer mais uma discussãozinha aqui no início da aula. Ia ficar mais fácil se vocês se sentassem mais para frente para todo mundo conseguir ouvir todo mundo, né? Vocês acham que é possível? A gente vir um pouquinho mais para cá? Então, vamos sentando mais para frente, tá? Porque nós vamos fazer uma conversa no inicinho aqui, tá bom? Então, contextualizando onde que a gente está no curso, nós tivemos um primeiro módulo, né, que nós trabalhamos com os conceitos, a parte mais conceitual de acesso aos recursos naturais, serviços ecossistêmicos. Começamos o segundo módulo, que é a parte do planejamento ambiental, de elaborar um plano ambiental, que nós fizemos os mapas aqui no laboratório, depois nós fomos para o campo. Na semana passada nós começamos a trabalhar, a discutir o que nós vimos em campo, inclusive nós sistematizamos a utilização das fotos e uma questão da cobertura do solo, né? E nessa semana nós começamos a fazer o diagnóstico mesmo, com a ficha em grupo, com o mapeamento de pressão e estado de resposta que vocês vão entregar na semana que vem. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte de valoração de serviço ecossistêmico da nossa área de estudo. E isso vai fazer uma ligação direta com aquela segunda aula que nós tivemos no curso, né? Que era sobre serviços ecossistêmicos e as técnicas de valoração. Agora nós vamos aplicar o que nós vimos no início do curso, certo? A sequência para a aula de hoje seria o seguinte. Primeiro, nós vamos fazer uma discussãozinha sobre quais que são esses serviços que nós conseguimos identificar em campo, né? Vamos fazer uma proposta de valorar esses serviços. E assim, conforme for dando tempo, a gente tem que ver como que vai caminhar, né? Não tem um roteiro fixo, mas nós vamos tentar fazer um perfil de oferta e demanda, de quanto que esses serviços estão ofertados e se está atendendo às necessidades das pessoas, esses serviços ecossistêmicos. Pensar no cenário tendencial, como que isso vai se comportar no futuro, e tentar valorar os danos, né? Os impactos ambientais que estão acontecendo. Não significa que a gente vai conseguir terminar isso aqui tudo hoje, a gente vai fazer até onde der, né? Quando der por volta de 10h30, a gente fecha o exercício, assim, para quem precisar sair e entregar. Mas se alguém quiser continuar, se a gente não conseguir fazer tudo, se alguém quiser continuar um pouquinho a mais, a gente pode brincar mais um pouquinho também, tá? Bom, só relembrando um pouco para vocês, né, do nosso início do curso, quando nós conversamos sobre serviços ecossistêmicos, nós vimos que na avaliação dos ecossistemas do milênio, que foi produzido pela ONU, teve um esquema conceitual de o que são esses serviços e pensando assim, o serviço ecossistêmico é aquele característico, recurso natural que traz benefício para a sociedade, né? E eles podem ser divididos em três. Os de provisão, que é aqueles que quando você usa ele, né, você consome o recurso natural e aí ele diminui. Tem os de regulação, que são uma característica do ambiente, que a gente depende dessa característica, dessa qualidade do ambiente. Mas não significa que a gente acaba com ela, né, quando a gente usa, é uma característica mais ampla, geral. Tem a cultural, que é aquela da nossa relação com o meio ambiente mais simbólica. E tem a de suporte, que é aquela assim, que a gente não se aproveita diretamente dela, mas ela mantém... Olá, eu queria que você sentasse o máximo possível para frente, porque a gente vai fazer uma discussão em grupo, tá bom? Fica mais fácil de todo mundo conversar com todo mundo. Bom, e o tipo de serviço ecossistêmico, aí não está funcionando esse daí? Ah, tá. Bom, onde der então, tá bom? Estou pedindo para vocês sentarem mais para frente possível, se der, né? Se tiver espaço. Fique à vontade, né? Se não der, fica para trás mesmo. Bom, e os serviços de suporte são aqueles que a gente não se beneficia diretamente, mas eles mantêm
todos os outros, porque a gente pensa que nos ecossistemas todos os processos, os elementos estão interligados uns com os outros. Às vezes você tira o suporte, aí você perde os de cima, né? A gente já discutiu isso em sala de aula no início do curso. E lembrando assim que esse esquema, que é o que eu mostrei para vocês, mas agora no cantinho, é suporte, provisão, regulação e culturais, a sociedade vai utilizar desses serviços para melhorar o bem-estar. Esse bem-estar, nós já discutimos, ele inclui a segurança, de não sofrer acidentes, né, e ter onde se abrigar deles, material básico para a vida, tanto para consumo, quanto também, por exemplo, para vender e ganhar dinheiro, para poder estruturar a sua vida. A saúde, que é principalmente a qualidade do ambiente, viver um ambiente que não vai te deixar doente. E as boas relações sociais, que está muito ligado com os culturais, né? Que é a gente, por meio do meio ambiente, a gente conseguir ter relações com as outras pessoas também, ter práticas de sociabilidade. E todos esses 4 juntos, eles vão contribuir para liberdade, para aumentar a liberdade de escolha. Quando a gente não tem os serviços ecossistêmicos e a gente com isso deixa de ter essas capacidades básicas, a gente dificilmente consegue, por exemplo, planejar a nossa vida, ter recursos para conseguir escolher para onde que a gente vai direcionar as nossas vontades, né? E a gente viu também que o bem-estar está muito relacionado com a pobreza, né? Inversamente relacionado. Que muitas vezes as pessoas pobres, elas são privadas dos serviços ambientais, com isso elas são privadas das capacidades básicas, e com isso elas também são privadas das liberdades e das escolhas também. Certo? Então, ao longo dessa aula, quando a gente estiver conversando sobre os serviços ecossistêmicos na nossa área de estudo, vamos pensar quais são esses serviços aqui, como que eles estão gerando bem-estar para as pessoas nesses itens de cá, e gerando possibilidade de liberdade de escolha, e pensando também como que a relação de pobreza e de riqueza na nossa área de estudo está influenciando esse bem-estar por meio do acesso aos serviços ecossistêmicos. Certo? Isso é a parte conceitual que a gente vai estar trabalhando, que é para vocês ficarem em mente. Então nós vamos fazer uma oficina, simular uma oficina ambiental aqui em sala de aula, pensando que nós vamos ter 4 grupos representados nessa oficina. Os moradores locais que moram na nossa bacia, a comunidade acadêmica, pensando nos estudantes, professores, funcionários, né, pessoas que frequentam a universidade, os gestores públicos, por exemplo, municipais, estaduais, federais, que atuam na nossa área, e as ONGs ambientalistas, pensando numa entidade, né, que representa os interesses da sociedade pela preservação do meio ambiente. Então, eu vou passar para vocês uma ficha que vai ser a base para o nosso exercício de hoje. Ela está numerada de 1 até 30, eu acho que não vai dar 30 pessoas na aula, mas eu vou pedir para vocês irem pegando, começando dos primeiros, do 1 em sequência, e vão passando uns para os outros, tá bom? A ideia é que vocês vão preenchendo algumas coisas nessa ficha individualmente, e depois nós vamos fazer em grupo, tanto uma discussão quanto algumas planilhas colaborativas que nós vamos usar os computadores. Então quem puder já ir ligando os computadores, se estiver desligado, né? Pode ir ligando. Bom, então cada ficha tem um número que vai de 1 até 32, que eu acho que não vai chegar. E os grupos que eu falei para vocês estão distribuídos igualmente. Então, por exemplo, número 1, 5, 9, 13, 17 são moradores locais, comunidade acadêmica 2, 6, 10 e assim por diante. De uma maneira que, se todo mundo for pegar sequencialmente, a gente vai ter uma representação mais ou menos igualitária de cada grupo aqui. Então, vocês peguem a ficha de vocês podem anotar o nome de vocês já, né? No final da aula, vocês vão passar essa ficha para mim, né? Como se fosse uma comprovação do exercício. E vocês escrevam o nome, o RA de vocês, se é diurno ou noturno, que vocês estão matriculados. E vocês percebam qual que é o grupo de vocês, o papel que está escrito de vocês aí. Para vocês se comportarem durante a oficina como cumprindo esse papel, né? Da ficha de vocês aqui, tá bom? Então a primeira atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, quem ainda não recebeu, né, tá passando a ficha aí para trás, não tá? Onde que tá a ficha? Tá aí, né?
Então, a primeira atividade que é para vocês começarem a fazer é vocês pensarem assim, nesse papel que vocês receberam, né, que está escrito o grupo de vocês. Quais que seriam os 3 serviços ecossistêmicos principais que vocês consideram mais importantes para acessar nessa nossa área de estudo? E pensa qual que seria a função deles. Se eles seriam de provisão, que se você pegar eles diminuem, né, eles se consomem. Regulação, que é a característica do ambiente, né, que se vocês não consomem, mas dependem. Cultural, da relação do ser humano com o meio ambiente, simbólica. E suporte, que a gente não beneficia diretamente, mas que ela mantém os outros 3, né? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, cada um de vocês individualmente, escrever 3 serviços ecossistêmicos que vocês consideram importantes para aquele papel do grupo que vocês estão, né? E escreverem a função aqui. Tem. Obrigado. Escolhe. Todo mundo recebeu ficha? Alguém não recebeu? Não? Tá. Também a lista de chamada está passando aí também, né? Eu tinha falado para você colocar uma observaçãozinha, né? Tá aqui? Eu não sei. Tá. Então, vocês pensaram aí, né? Algumas. Então, eu queria agora fazer uma discussão em grupo. Eu queria começar com os representantes do primeiro grupo, né, que são dos moradores locais. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui é dos moradores locais? 1, 2, 3, 4. Tá. Eu vou ir anotando aqui na planilha, pra gente ir, conforme a gente for discutindo. Que tipo de serviços ecossistêmicos, vocês podem citar algum que vocês anotaram? Eu coloquei, não sei se tá certo, mas recreação. Recreação. Seria cultural. Cultural, ótimo, vamos escrever aqui. Recreação cultural. Certo. Alguém do grupo dos moradores colocou algum serviço de provisão? Coloquei frutos, alimentos. Alimentos? Porque lá tinha muita bananeira. Ah, tá. Podemos colocar então. E aí ele seria provisão, né? Certo. Alguém do grupo de moradores colocou algum serviço de regulação? Esse caso é uma proposta, é isso? Seria assim, vocês identificarem, por exemplo, no grupo que vocês estão, que serviço ecossistêmico que vocês consideram mais importantes. Certo? Mas é que a gente está fazendo de uma maneira livre mesmo, né? Então, alguém do grupo dos moradores colocou algum serviço de regulação? Identificou algum? A vegetação, as árvores, por exemplo. Aham. Quantidade de vegetação. Que é bom para diminuição da poluição, do solo, essas coisas. Qualidade do solo. O plantio de nativas. Tá. Pode ser com regulação. Mas o que essas árvores estão estariam contribuindo para a sociedade, né?
Vocês acham que poderia ser clima, poluição, que vocês falaram, né? Uhum. A regulação então seria a distribuição do óleo. Bom, a gente pode pensar assim, a qualidade da água poderia ser uma... Manter a qualidade da água num padrão de lazer, aceitável. Aham. Potável, né? Certo, isso seria uma regulação, né? Isso. Então vocês falaram dois, né? Das árvores, como que seriam de regulação, né? Da questão atmosférica, climática e a questão da qualidade da água. Poderia ser. Então vamos colocar aqui. Do outro grupo da comunidade acadêmica. Que serviços que vocês colocaram? Quem que é da comunidade acadêmica? Levanta a mão. 1, 2, 3. Ah, desculpa, você já pegou sua ficha? Já ainda não? Não. Tá. Onde que está passando? Está aqui, né? Já passou. Pega a primeira de cima. Se você puder também ligar no computador já. Então tá. Obrigado. Aí você vê qual que é o seu grupo aí, né? E você escreve os 3 serviços ecossistêmicos que você acha que na nossa área de estudo seria mais importante para esse grupo seu que está aí no cabeçalho. Deve estar. Que está escrito papel, né? No alto. Se é moradores, comunidade, gestores, né? Ah, tá. O meu papel daí Então qual que é o seu? o meu é moradores locais. Tá, a gente já começou com os moradores, mas escreve pelo menos 3 que você considera importantes aí, tá bom? Então, para o pessoal que está como comunidade acadêmica, que serviços ecossistêmicos que vocês propuseram assim diferentes desses aqui? O que controla a erosão no caso? Planta? A vegetação? Controle da erosão pela vegetação, né? E aí seria qual tipo de função? Oi? Regulação poderia ser. A gente poderia colocar então. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode ser suporte também ou não? Pode ser. Normalmente esse limite entre o que é suporte e o que é regulação nem sempre é tão preciso, né? Às vezes assim, se a gente pensar assim, que é a vegetação que está por exemplo, assegurando um outro serviço, que é o do controle da erosão, por exemplo, né? Aí a gente poderia falar que a vegetação é um suporte, né? Isso nem sempre é tão fácil de diferenciar assim, não tem uma fronteira assim que é certo ou que é errado, né? É uma maneira, algumas vezes você pode falar assim, não, mas a erosão é tão direta que a gente vai colocar tudo como um bloco só, ou então a gente vai separar em 2 serviços, né? Mas eu vou colocar os 2 aqui então. Professor, mas isso é papel da comunidade acadêmica? Oi? Isso é papel da comunidade acadêmica? Olha, como comunidade acadêmica você pode falar o que você considera importante. É que isso é mais para, sei lá, gestores públicos. O ONG, né? Ou Sim, a comunidade acadêmica também pode ter uma preocupação ecológica de uma maneira geral, né? Mas, se vocês acham que poderia ser uma outra coisa, vocês podem sugerir outros também, tá bom? Que eu estou pegando aqui que vocês estão falando para mim, tá? Eu não estou escolhendo para vocês. Mas a gente poderia pensar, será que teria um outro serviço que seria mais relevante para a comunidade acadêmica? Vale essa observação, sim. Então, eu vou colocar aqui, regulação / suporte. Tá. Bom, tem algum, por exemplo, de provisão que vocês colocaram como comunidade acadêmica? Sim? se colocar ali
que é esse posto da GCM? Segurança. Guarda Civil Municipal. Guarda municipal. Mas qual que é a questão ambiental que característica ambiental que estaria relacionada? Garante a fiscalização e segurança no local, né? Certo. Bom, Tem um patrimônio, aham. Normalmente, quando a gente fala de serviço sistêmico, a gente pensa assim, talvez assim, de uma maneira menos relacionada com a ação do ser humano, mas com a ação das árvores, do solo, do ar, entendeu? Tá certo? Mas é lógico que isso vai influenciar, a ação humana vai interagir de alguma forma, sim, com certeza. Normalmente ela vai influenciar o serviço ecossistêmico, né? Sim? Eu coloquei controle de enchente, da durabilidade da bacia, né? Que a gente Certo. O que controlaria a enchente, no caso? controle, assim. Igual você falou, controle da Na enchente. verdade, pelo fato de ter muito solo impermeabilizado na região, Aham. o campus está nessa região, acho que seria necessário fazer o controle das enchentes. Então, quer dizer, é a questão da cobertura do solo, alguma coisa assim, que está influenciando o controle, Está causando, assim, a enchente na região. Então tá. Então o serviço ambiental poderia ser o controle da enchente, pela cobertura do solo, né? Pela ocupação do solo, forma de ocupação. E a falta desse serviço ambiental poderia causar a enchente, seria isso. Isso seria de que regulação. Então tá. Regulação. Tá. Bom, agora eu queria perguntar para o pessoal dos gestores. Certo. Que tipo de serviço ambiental que vocês não identificaram aqui, algum que vocês consideram importante? Principalmente, vamos ver a provisão e cultural, talvez, né, que são os que foram menos citados. Eu coloquei de regulação, diferente de controle de doenças, porque se a gente está pensando no órgão público, Mas doenças que são veiculadas como no ambiente, assim? Como que está a função do ambiente no controle dessas doenças? Como é que você pensou? pensei, Insetos, também que a gente está mais controlado, né? que seriam vetores de doenças, né? Mas se pensar aqui, tem que pensar no clima, né? Mas o nosso clima, por causa desse controle, acho que não atrai tanto como seria no norte, no nordeste, penso eu, porque o nosso clima não é tropical, não é equatorial. Não sei se nesse sentido. Sim, mas nós podemos pensar que tem ratos, baratas, né? Alguma coisa assim, o rato pode transmitir leishmaniose, não, leptospirose, né? Leishmaniose são os cachorros, Mas a gente poderia pensar alguma coisa, a dengue, né? Alguma coisa assim. Então seriam questão de controle de vetores de doença, poderia ser. E ele é de regulação, então. Certo. Mais algum? Sim? Educacionais. Educacionais? Seria como, assim, no A caso? gente foi lá fazer um estudo. Então tá. Seria, por exemplo, educação ambiental, poderia ser. Aham. E ele seria cultural, então. Exato. Cultural. Certo. Algum outro serviço... agora, para as ONGs ambientalistas, desculpa, porque a gente está tentando pegar de todo mundo. Quem saiu como ONG ambientalista, vocês identificam algum outro serviço que ainda não foi citado aqui? Coloquei a produção e recarga de água. Recarga de água. Na Aham. bacia, Certo. e E ela seria o que no caso? acho que provisão, né? De água, provisão. Aham. Eu também coloquei. Só para ter uma outra pessoa. Alguém mais? Sim. Coloquei manter limite de degradação da área verde. Que seria... Tá. Regulação. Regulação. Qual que é o benefício para a sociedade
dessa área verde? Vamos pensar nisso, assim. Tudo bem, a área verde é um aspecto importante. Qual que seria o benefício para... Eu acho Que serviço que a área verde está prestando para a comunidade? eu diminuir a poluição também acho que faz bem para você estar num lugar que tem uma área verde. Tá, isso um pouco a gente já falou, né? Que a gente falou aqui da recreação e das árvores regulando poluição e o clima, né? Mais alguém tem alguma... Alguém da parte de ONGs ambientalistas colocou algum outro tipo de serviço ecossistêmico? Eu coloquei manter o limite de degradação também só que nas áreas fluviais. Áreas pluviais seriam Quer o quê? dizer, nas nascentes e nos córregos. Ah, sim, que estaria mais ou menos relacionado para a manutenção da qualidade da água, da quantidade, né? Que a gente também colocou a recarga de água e a qualidade aqui também, né? Então tá, de uma maneira geral, mais alguém colocou algum exemplo? Desculpa, você queria falar um também, né? Coordenação ambiental. Tá, que a gente já colocou aqui também, né? Mais algum outro, gente? Sim? Leis para controle da poluição, né? Ah, tá. Então seria que... Certo. Normalmente, quando a gente fala do serviço ecossistêmico, a gente pensa do ambiente para a gente, sabe? Não um pouco da resposta da gente para preservar, né? Mas você pode pensar um pouco, assim, esses resíduos, qual que é a questão, por exemplo, ter um ambiente limpo, né? Seria isso. Qual que seria o benefício para a sociedade de ter esse ambiente limpo? Pensando assim. Então seria a questão de transmissão de doenças, alguma coisa assim. Que a gente pensou aqui dos vetores, mas teria alguma outra forma, assim? Bom, gente, alguém tem mais alguma ideia? Você adaptação da área verde para criação do parque, área verde urbana? Sim, que a gente colocou na recreação, né? Mais algum outro, gente? Sim? Eu vou falar assim, a capacidade de autodepuração do rio para tratamento dos efluentes líquidos. Tá. Esse é um aspecto interessante, que quando o esgoto é descartado no rio, vai passando, ele vai degradando a poluição, né? A gente colocou a qualidade da água como um serviço, né, de regulação. Então, nesse caso, a autodepuração seria que função? Seria para tratar o efluente líquido mesmo. Para melhorar a qualidade. Eu estava pensando mesmo para diminuir o volume, por exemplo, de efluente líquido numa ET, por exemplo. Isso, ao poderia invés de ir ser. para uma rede pública, ter uma wetland e que seria tratada ali mesmo. Tá, eu acho que a gente podia pensar nisso sim, pensando assim que a autodepuração vai melhorar a qualidade da água, né? Então lembra aquele conceito do serviço de suporte, que é um que ajuda um outro que vai ser importante para as pessoas, né? Então a gente poderia pensar nisso. Então a gente tem autodepuração da poluição no rio. Suporte. Certo. Então nós escolhemos 10, poderíamos escolher mais, mas pelo limite de tempo, né, vamos manter por aí. A primeira ideia da aula era justamente fazer essa discussão entre vocês para discutir mesmo. Eu acho assim que é importante, alguns de vocês colocaram de uma maneira, colocaram de outra. Alguém não pegou a ficha? Todo mundo pegou, né? Acho que o importante é assim, vocês começarem a pensar nisso nas atividades que nós vamos fazer daqui para frente, né? Nesses serviços que a gente está, que seria como que a sociedade usa os serviços ambientais, certo? Eu vi que alguns colocaram às vezes assim, pensando no serviço ambiental, o que a gente faz, né? Mas vamos pensar agora nesse momento, como que a gente se beneficia dos ecossistemas, né? Seria o conceito dos serviços ambientais. Bom, e agora, assim, como que a gente seleciona quais que seriam desses serviços, desses 10 que a gente anotou, como que a gente seleciona quais que seriam os mais importantes? Então, nós vamos usar uma área de conhecimento que chama métodos multicriteriais de auxílio à decisão, que é justamente um método que vai muito além do planejamento ambiental, que serve para várias áreas, né?
que é justamente assim, métodos para a gente tentar atribuir valor, por que é mais importante, por que está atendendo mais as nossas necessidades ou não. E a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje, mas tem uma disciplina que se interessar, né, que é de métodos quantitativos para auxílio à decisão e planejamento na engenharia ambiental, que aprofunda muito mais, com muito mais detalhe. Mas a gente vai, por exemplo, uma opção que seria o que a gente vai fazer aqui, pensando assim, a valoração de itens. No caso, o nosso item vai ser os serviços ambientais, né? Que poderia ser grau de importância que a gente dá para eles, se a gente está satisfeito ou não com os serviços que estão sendo prestados, né? Ou então poderia ser, por exemplo, custo-benefício, né? Se está dando mais benefício para as pessoas, se está dando mais prejuízo, por exemplo. E a valoração ela pode ser dos serviços ambientais, mas poderia, por exemplo, ser de, por exemplo, alternativas de projetos, por exemplo, para a nossa área de estudo, né? Para melhorar algum item. Qual que é o projeto que é mais importante para a gente escolher? E é aí que faz esse link da valoração, que seria o primeiro passo, para a parte de seleção de alternativa. Porque a partir do momento que você dá valor, você pode escolher quais que são os prioritários. Seja quais que são os serviços mais importantes, mais prioritários. Seja, por exemplo, projetos, né, entre vários projetos que a gente poderia escolher, qual que a gente vai executar na nossa área, por exemplo. Para executar o projeto naquele serviço que está sendo mais prioritário, por exemplo, né? Para melhorar. E aí a gente consegue fazer, por exemplo, cenários alternativos. Tipo, se eu usar esse aqui, vai acontecer isso. Se eu usar esse de cá, vai acontecer isso, né? Então, esse é um segundo passo a partir da valoração. Pensando assim, diagnóstico e parte já de política ambiental, né? Que a gente vai fazer as escolhas. Então, um método mais fácil que a gente poderia fazer, baseado, por exemplo, pensa nesses 10 que a gente escolheu, seria a gente fazer uma votação. Cada um vota naquele serviço ambiental entre aqueles 10 que considera mais importante, né? Depois a gente soma os votos de cada um e a gente já criaria um indicador. Aquele serviço que recebeu mais votos é o mais importante. Ele é relativamente simples, né? E rápido de fazer numa oficina. Só que ele tem uma desvantagem, que quando você vota em um, por exemplo, todos os outros que você não votou ficam mais ou menos no mesmo nível. E pode ser que você não seja realmente o mesmo nível, que tenha um melhor que o outro, mais importante do que o outro. Mesmo que a gente escolhesse, por exemplo, vota em 2 ou vota em 3, né? Esses 2 ou 3 que vocês votaram, por exemplo, vocês também deram o mesmo peso para eles, né? Voto, voto e voto. Vocês não falaram qual dos 3 que era mais importante. Então, quer dizer, vocês deram menos informações do que vocês realmente sabem ou sentem em relação a eles, né? Um outro método, além do da votação, é o que a gente chama de ranqueamento. Que é o seguinte, na lista dos 10, a gente fala assim, numere, por exemplo, de 1 a 10, né? Do 1 é o mais importante até o 10 que é o menos importante. E aí a gente poderia tirar uma média desses valores de 1 a 10 que cada um deu, para cada um dos 10 serviços, né? E a média vai virar um indicador, por exemplo, da importância. O que tiver o valor mais baixo é o mais importante, mais próximo de 1, né? O valor de 10 seria o menos importante. Então ele é um pouco mais demorado do que a votação, mas ele também é simples de entender. Não é difícil. Mas ele também tem uma limitação, que é um pouco menos do que a votação, mas é que é o seguinte, tudo bem, você numerou de 1 a 10, qual que é o mais importante até o menos. Só que a distância entre o primeiro e o segundo, por exemplo, pode não ser a mesma do segundo para o terceiro. Às vezes, assim, do primeiro, que é o mais importante, para o segundo, pode ser assim, uma distância imensa. E o segundo e o terceiro podem estar quase empatadinhos, né? E a gente não tem como expressar isso. Então é uma dificuldade dessa questão do ranqueamento. Mas nós vamos começar por ele, pela questão da simplicidade. Então, eu vou pedir para vocês, na ficha de vocês, que agora é atividade 2, né? Vocês vão anotar os 10, eu vou passar a lista dos 10 para vocês. E aí vocês vão colocar o nome e qual que é o ranking de 1 a 10. 1 o mais importante, até 10 o menos importante para vocês. Não pode repetir o número, né? Sempre 1, 2, 3, tá bom? Então eu vou colocar aqui os itens.
E aí vocês vão escrever e vão colocar o valor para vocês, tá bom? Então, às vezes para ir mais rápido a aula, não precisa escrever o nome não, segue esse número aqui como referência, 1 a 10, pode ser? Porque aí a gente vai mais rápido. Vocês estão vendo aqui quais que são, né? E aí vocês já vão 1 até o 10 e vocês já vão colocando o valor, né? No caso o ranking, do primeiro mais importante até o 10 o menos importante. Aqui está numerado de 1 a 10. Isso. Eu vou colocar na ordem Que está aqui, 1 até 10. Isso. Sim, mas eu escolho a ordem que eu quero colocar o Do mais importante para o menos Por que importante. tem uma tabela de ranking se já está na ordem? Não, é que O você ranking- de 1 a 10, aquilo ali. Esse aqui que está de 1 a 10. Então, mas se escrever na ordem aqui, já está de 1 a 10. Não, não. A ordem é essa aqui. A ordem O 1 é recreação, o 2 é frutos. Mas onde está escrito ranking, você vai colocar, por exemplo, que o controle de vetor de doença é o mais importante para você, você coloca 1 não nele. coloca na ordem. que eu Isso, não precisa ser nessa ordem, tá bom? E aí, tentem pensar a partir do papel que vocês têm, tá? Morador local, comunidade acadêmica, gestor público, ambientalista, incorporando esse papel que vocês têm, qual que seria a ordem que vocês colocariam? Do mais importante para o menos importante entre esses 10 aqui, tá bom? Eu acho que dá para aumentar um pouquinho. Isso. Sim. O que seria a autodeturação da poluição do rio mesmo? É a capacidade do rio de tratar a poluição do esgoto. Então, por exemplo, você descartou esgoto ao longo do rio, por causa das corredeiras, dos animais, das plantas, ele vai decompondo, por exemplo, tanto a poluição orgânica quanto inorgânica, e aí vai melhorando a qualidade da água ao longo do rio. Bom, agora, quem ainda não terminou pode ir terminando. A gente vai entrar na parte de interação de vocês colaborativa da aula. Então, quem não ligou o computador, né? Por favor, liga o computador. E eu vou pedir para vocês entrarem no navegador de internet de vocês e digitarem esse endereço aqui. Eu coloquei no Drive Aulas, na pasta, né, PPA 2018, aula 16, um arquivo TXT que tem esse link aqui, se vocês acharem mais fácil, de ir lá no Drive Aulas. E coloquei no Tidia também, né, na aula 16 também um arquivo zip para vocês baixarem. Mas pode ir colocado aqui também. Eu vou anotar aqui do lado, porque às vezes fica mais fácil. Bom, se tiver caneta, né? Não tem caneta hoje. Bom, tudo bem. Bom, então, vocês conseguem
conseguem achar ou no TD ou no Drive Aulas, né? Basta alunos, ou então quem quiser digitar daqui, mas aí tem que digitar igualzinho, né? http://bit.ly/cervicos sem cedilha _ ecossistêmico sem circunflexo, né? E aí vai ser a mesma planilha que eu mostrei para vocês. Só que agora vocês vão entrar na aba 2, onde está escrito ranqueamento. E aí, vocês vão ver no número de vocês, vocês vão passar limpo, né? O que vocês escreveram no papel, vocês vão colocar na planilha. Vocês conseguiram achar? Todo mundo achou onde? Tá. Alguém não conseguiu acessar ainda a planilha? Porque aí vai ser essa aqui, ranqueamento. Que aí, no item de cada um, no número de cada um de vocês vão colocar a ordem que vocês consideram a correta, né? Do mais importante para o menos importante. Oi? Segunda aba, que chama 2 ranqueamento. Pelo número da atividade? Oi? Pelo número da atividade, né? Acho que é isso aqui, né? Não, o seu tem um número no papel, que tá... Aqui está escrito assim, seu número, aqui no alto da sua ficha. Não, é nesse aqui, ó. Tá, não, tudo bem. Pega esse daqui. Beleza. E aí segue o número que está aí na ficha, tá bom? Fruta é uma coisa que ó. Então nós temos mais ou menos 18, né, pessoas na nossa oficina. Que daria dividido por 4 a 5 pessoas por grupo, né? Professor, Sim. Oi? Não, se a gente tivesse 30 pessoas aqui na sala, o seu 32, então muda o seu número. Então, pode ser para 20, pode ser? Você corta aí na sua ficha. Eu tinha pedido para pegar na ordem, mas tudo bem. Você tinha pegou de baixo, mas pode mudar ele para 20, pode ser? Ninguém está com 20, né? Outra pessoa que não. Não, para no 18 aqui. Então, coloca o seu como 20. tinha que pegar um que fosse ONG ambientalista também. Né? ONG ambientalista? É. Então tá, o 20 vai ser um ONG ambientalista. Múltiplos de 4. Tá bom? Então tá. Pode ser isso. Certo. Ninguém saiu com o número 2, então não. Alguém? Não? Tudo bem, não tem problema. Não, Sou eu que vou colocar agora. Ah, então tá. Aconteceu dois, mas a gente... Até quando? Bom, tá certo. Então só está faltando agora o número 18, não é isso? Tá. Tá, tudo bem, não tem problema não. Então, vocês colocaram cada um de vocês, e aqui tem duas colunas. Uma que é o ranking médio, que
seria a média dos valores aqui para trás, né? Pensando sempre que o que tem valor menor seria mais prioritário, né? E aqui a gente tem o desvio padrão. Quem aqui já fez alguma matéria de estatística? Alguns? Tá. De uma maneira geral, o desvio padrão seria mais ou menos assim, o desvio em relação à média, né? A gente falaria uma medida de dispersão. Se o desvio padrão for pequeno, significa que praticamente todo mundo colocou o mesmo valor. Se os valores forem muito diferentes, o desvio padrão ia ser grande. A ideia de a gente vai usar o desvio padrão na nossa oficina aqui é para ser um indicador da discordância entre vocês. Então, por exemplo, um valor aqui que for muito alto, o desvio padrão em algum item, significa que vocês estão dando valores muito diferentes entre si. Isso mostra tanto que vocês estão discordando, quanto também, indiretamente, mostra uma certa incerteza. Porque quando todo mundo olha e vê que é isso mesmo, todo mundo faz igual. Quando é uma coisa meio incerta, que ninguém tem muita certeza, aí acaba que cada um coloca um valor meio um pouco diferente, né? E aí aumenta também essa dispersão. Então, ao longo da aula, a gente sempre vai olhar, e qual que é o desvio padrão, né? É esse. Bom, então, eu vou pedir para vocês, vai ter um gráfico aqui do lado, eu vou pedir para vocês não clicarem no gráfico e nem mexerem nele, tá bom? Porque... Então, aqui a gente consegue ver quais que foram os itens que receberam maior prioridade por vocês, que foram qualidade da água, controle de enchentes pelo rio, né? E dois que ficaram quase iguaizinhos, né? Que foi árvores regulando a poluição e o clima e o controle de vetores de doenças, né? E os que foram menos importantes no final foram os frutos e a recreação. Foram menos escolhidos no final das contas. E a gente também tem, aqui embaixo, o desvio padrão. Pensando que está mais na mesma unidade de medida, né? Pensando assim, que por exemplo, esse controle de erosão foi o que que mais gente concordou. E o que mais gente discordou, por exemplo, foi a educação ambiental, que deu valores mais diferentes. De pessoas que concordaram mais ou que concordaram menos, né? Então a gente tem tanto uma medida dos valores médios, quanto também a questão se está mais de acordo ou menos de acordo. Mas de uma maneira geral está bem semelhante a variação, né? 2 para cima, 2 para baixo, a gente poderia pensar, né? Mas que é uma variação alta, se vocês forem pensar, por exemplo, 4 ficaria mais ou menos 2 para cima e 2 para baixo, né? Variando mais ou menos entre isso aqui, né? 2, mais ou menos um valor de 2 para cada um deles, assim, né? Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, agora eu queria voltar para vocês também, relembrar vocês um pouco assim, que contexto que a gente costuma valorizar os serviços ecossistêmicos. Para que a gente usa isso? Por exemplo, pode ser para tomada de decisão, para escolher assim, qual que são os problemas prioritários, né, os serviços mais importantes. Então a gente vai e escolhe. Então, e nesse contexto é o que a gente chama de incorporação de externalidade. Vai que, por exemplo, algum desses serviços as pessoas nem reparavam porque não entravam na avaliação de custo-benefício. Mas aí se a gente faz um levantamento desse, o que a gente está fazendo, a gente vê, então esse a gente tem que começar a levar em consideração, né? Outro... Professor, Sim. se trabalhasse isso dentro de uma comunidade, como seria? Mais ou menos da maneira que a gente está fazendo aqui, né? Não, eu penso, no caso, por exemplo, uma comunidade no norte e nordeste que não tem a mesma infraestrutura que nós temos, conhecimento, blá blá. Como que eu trabalharia essa fonte? Daí eu teria que fazer uma coleta de dados e eu mesmo depois... Uma maneira, lógico, se você tem uma coleta de dados, você consegue trazer muito mais critério para você tomar uma decisão. Mas a maneira como a gente está fazendo aqui é a maneira que talvez seja mais incerta, mas é a mais simples, que é você trazer a comunidade e eles falarem o grau de importância de cada aspecto do meio ambiente. Não, mas eu digo uma coleta da opinião deles, no caso fazer o survey.
Ou então convidar pessoas representando diferentes grupos e fazer uma oficina em conjunto, por exemplo. Que seria mais ou menos o que a gente estaria simulando aqui hoje, né? Obrigado. Beleza. Outro aspecto importante de valoração, por exemplo, pode ser no licenciamento ambiental. Para a gente saber assim, se tem um serviço ecossistêmico que é mais prioritário e está sendo mais impactado pelo empreendimento, então tem que tomar mais cuidado, por exemplo, para criar medidas mitigadoras para diminuir esse impacto, ou para medidas compensatórias, né, para compensar a sociedade desse prejuízo, né? Daí dentro do caso do licenciamento ambiental já tem prescrito isso e do contrato também de financiamento da obra, né? Sim, porque tem um processo de análise. E o órgão ambiental ele cria condicionantes e fala assim, para você implantar esse empreendimento você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Isso é o caso da consulta prévia? Normalmente isso é a parte da licença prévia, que a gente chama. Que o empreendedor ele submete um estudo, o órgão ambiental analisa e fala assim, tudo bem, vamos começar a negociar, mas de primeiro você já vai ter que fazer isso. Salvaguardas. Salvaguardas, exatamente. Certo? Outro aspecto é no caso de multa ou indenização por crime ambiental. Porque teve um impacto no ambiente legal, mas onde que gerou maior ou menor prejuízo para a sociedade, né? Qual que é o serviço, o aspecto do meio ambiente que é mais importante ou não? E aí isso pode ser usado para calcular qual que é a multa, qual que é a indenização, né? E um outro seria política de pagamento por serviços ambientais. Porque a gente tem que saber quais que são os serviços mais importantes para a sociedade para a gente poder pagar por eles, para incentivar as pessoas a manter esses serviços, né? Então, a gente viu lá, por exemplo, qualidade da água foi o mais importante, né? No nosso ranking. Então, a gente poderia pagar mais para as pessoas que, por exemplo, ajudam a conservar, por exemplo, né? Seria uma possibilidade. Bom, nós vimos também na aula de serviço ecossistêmico que o valor do ecossistema ele tem pode ser subdividido em vários aspectos. Desde o de uso, que aí o de uso a gente inclui, por exemplo, o uso direto, que seria aqueles serviços de provisão, que a gente usa eles. O uso indireto, que seria mais ou menos de regulação, né? Que a gente já discutiu. O de opção é quando a gente prefere não usar para guardar para frente, para o futuro. Seja para a gente, quando a gente sabe o valor no futuro, quando a gente às vezes acha que vai ter valor no futuro, ou quando é para gerações futuras, para os filhos da gente, para as próximas pessoas que vão vir, né? E tem o valor de não uso, que é aquele valor assim, que você dá importância por um aspecto, mesmo que você não vai ser beneficiado por ele. Por essa questão da consideração pelos outros seres vivos, né? Então, quando a gente for dar os valores aqui em diante, vamos pensar nesses aspectos todos, tá? Em grau de importância. Por exemplo, o valor de não uso seria, sei lá, uma espécie de ave que você admira e acho que deveria continuar existindo. Exatamente. Então, por exemplo, os representantes de ONGs ambientalistas, por exemplo, teriam dar uma importância grande, né, para a questão desse valor de não uso, por exemplo, né, mas é uma questão mais comum. E o valor de opção também, né, no caso, o valor de legado. Legado, para deixar para as gerações futuras, né, poderem utilizar. A questão do desenvolvimento sustentável, né, o conceito. Está dentro disso. Aplicando isso, eu sigo a ideia das 3 ODS? 3? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Porque... Sim, seria mais ou menos essa ideia. A gente tem que levar no valor de opção e valor de não uso para pensar em desenvolvimento sustentável. Seria mais ou menos isso, pensando ao longo do tempo, né? Sim. É isso mesmo. Bom, e a gente viu que para todos esses tipos de valores existem técnicas de valoração. Quando a gente tem o uso direto de algum bem de mercado, a gente consegue ver o valor certinho. Em outros casos, como o uso indireto de opção, às vezes a gente não tem um valor, mas a gente consegue valorar o prejuízo das pessoas se esse serviço não existisse, né? E o de não uso aí realmente não tem prejuízo direto. Mas a gente pode perguntar para as pessoas quanto que elas estariam dispostas a pagar ou não, né? Então esses são métodos de valorar monetariamente, né? Só que tem uma outra corrente que ela é contra valorizar em termos monetários os serviços ambientais. Porque acha que a gente não pode reduzir tudo a dinheiro. Que existem valores, por exemplo, religiosos, culturais, que a gente não pode valorizar como dinheiro, né? E que cada cultura vai falar assim,
eu aceito valorar monetariamente e outra cultura pode falar que não aceita, por exemplo, né? Que não aceita, um índio não aceita vender suas terras, por exemplo, né? Mas um ocidental, né, europeu aceita, por exemplo, né? E aí, assim, para tentar lidar com isso, a gente pensa também que reduzir tudo a valor monetário poderia levar a falhas de mercado. Por exemplo, alguém achar que, como eu estou ganhando dinheiro, eu posso matar as pessoas, né? À minha volta, né? Então, uma maneira de lidar com isso é assim, apesar de valorar os itens ambientais, os serviços, a gente cria limites e fala assim, ó, mas daqui não pode passar. Tem um limite de poluição, um limite de destruição dos ecossistemas nativos, né? E agora tem gente que é realmente contra valorizar monetariamente. E aí tem uma opção intermediária, que é o que a gente chama de valores não monetários, que é mais ou menos o que a gente começou a fazer. Que é a gente dar um valor, um grau de importância, um grau de satisfação, né? Mas que não seja monetário, porque ele é mais holístico, abarca tanto o que vale dinheiro quanto o que não vale dinheiro, mas que é importante para a gente. E aí normalmente você faz entrevistas, tanto com os usuários do serviço ambiental, que aqui a gente tem moradores, tem habitantes, ou pode ser com especialistas também, pessoas que entendem bastante sobre o assunto para dar opinião. O ideal é mesclar, né, os dois juntos. Bom, dentro dessa opção de valorizar, e indo um pouquinho além do ranqueamento que vocês já acabaram de usar, tem um método que chama ponderação simples, que é o seguinte: vocês dão um valor de 1 a 10, agora não é mais o ranking. Então, se vocês quiserem falar que é igual, vocês podem dar 5 para cada um, por exemplo, né? Vocês podem repetir, ou pode colocar um 10 e os outros todos lá embaixo, né? Quando a gente faz esse tipo de ponderação simples, a gente poderia tirar a média do mesmo jeito. Só que, quando possível, é muito importante a gente dar critério de referência. Falar o seguinte, ó, 10 é isso, 1 é isso. Porque senão a gente fica no ar, né? Você fala assim, é muito importante para mim, mas o que é muito importante? A gente não sabe, né? Cada um tem o seu critério. Uns são mais pessimistas, outros mais otimistas, mais exigentes, menos exigentes, né? Então, sempre, para alguns aspectos na aula, hoje nós vamos tentar utilizar isso. Só que tem alguns aspectos que não dá. Principalmente quando é valor muito subjetivo, que em grau de importância e grau de satisfação, é uma coisa muito difícil de você dar valor de referência, porque cada um tem o seu, né? E aí pode acontecer que alguém, por exemplo, dá valor muito alto para todos os serviços ambientais, outro dá valor muito baixo, mas na verdade eles pensaram a mesma coisa, o que faltou é referência. Então é o que a gente chama de diferença das médias, né? Outro problema que pode acontecer é que um pode colocar assim, todos parecidos, tipo 5, 6, 4, 5, 6, 4, né? Enquanto o outro pode colocar os valores bem diferentes, 1, 5, 10, 1, 5, 10, por exemplo. E, mais uma vez, não é porque eles pensam diferente, mas é porque a gente não tem referência dessa variação. É o que a gente chama de diferença do desvio padrão. Uma maneira de tentar resolver esses dois problemas aqui é o que a gente chama de normalização. Normalização, o que você faz? Você soma todos os seus... Deu a sua pontuação. Você soma todos os seus pontos que você deu para cada um e depois divide cada um dos seus valores por esse total. E ele vai dar um valor entre 0 e 1 na hora que você faz essa divisão para todos. E aí resolve mais, quase, né? Um pouquinho essa questão dessa diferença de critérios. Eu vou dar um exemplo para vocês verem. Vamos supor que a gente tem 2 indivíduos e aqui tem 4 serviços ecossistêmicos. Eles deram um valor do que eles acham mais importante. Um deu valores bem altos, né? 8, 7, 6. E o outro deu valores mais baixos, né? Além disso, esse aqui variou entre 6 e 8. Deu 4 números de variação. Esse, entre 1 e 6, né? Deu 6. A variação aqui ficou maior do que essa, né? Então, para normalizar, primeiro a gente faz a soma. Soma todos os valores e soma todos. 30 e 13, vocês veem a diferença, né? E aí, a gente faz a normalização, que é pegar esse valor aqui, pegar o 8 e dividir por 30, por exemplo. E aí a gente cria a tabela normalizada. 8 dividido por 30, 0,27.
4 dividido por 13, 0,31. Então vocês estão vendo que a soma dos valores da normalização no final sempre vai dar 1. E vai ficar entre 0 e 1, né? Então vocês viram que o que antes estava meio diferente um do outro, aqui ficou bem mais parecido. Porque a gente meio que tentou igualar essa questão da média, da dispersão, para ficar mais homogêneo. Isso não resolve tudo, mas é um jeito. Então assim, nós não vamos usar agora na nossa aula a normalização na ponderação simples. Eu vou mostrar um outro método que usa a normalização. Mas isso era mais para vocês aprenderem do mais simples para o mais complexo, né? Então, nós vamos utilizar um método que chama processo hierárquico analítico, que é o processo que está sendo mais utilizado hoje em dia para fazer valoração de itens subjetivos. Ele foi criado por um matemático, Thomas Sachs, e apesar de ter vários outros pesquisadores em 81, que depois disso assim, propuseram melhorias, diferentes métodos, criticaram, esse método continua sendo mais utilizado. Então foi esse que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, o primeiro passo que ele faz é a comparação dos itens par a par. Então, em vez de a gente colocar valor de 1 a 10 para todos os itens, a gente pega assim, esse serviço comparado com esse, quantas vezes ele é mais importante? Ele é mais importante, menos importante? Um com o outro. Aí depois pega outro par de serviços, esse com esse. Qual que é mais importante? Ah, esse aqui é muito mais, esse aqui é um pouquinho mais. Esses dois, pega um outro par, esses dois são iguais. E aí, isso reduz a complexidade, porque como você pega 2 a 2, fica mais fácil de você comparar do que se você pega o grupão inteiro, né? Essa aqui é a ideia, que quando você pega pedacinho por pedacinho, você consegue pensar e refletir melhor. Depois disso, ele cria uma matriz, que eu vou explicar, mostrar para vocês na prática como é que é, mas ele é normalizado, ele faz esse método de normalização que eu expliquei para vocês, a partir desses valores par a par que a gente deu. Depois disso, ele sintetiza e fala assim, com base no valor par a par, ele consegue criar um valor para cada item. Sim? Mas essa comparação par a par, Aham. o primeiro com o segundo, e com o terceiro, e com O primeiro com o segundo, depois o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, pega todas as combinações possíveis. Exatamente. E no final ele também produz um índice que chama de consistência. Para falar assim, se essa sua comparação par a par, ela está consistente, sim. Se um é maior que o 2 e o 2 é maior que o 3, então o 1 é maior que o 3, por exemplo, né? Seria mais ou menos assim. Então eu vou mostrar na prática, que acho que fica mais fácil. Primeiro tem uma escala. Cada par desse, de um serviço com o outro, a gente vai atribuir uma escala que vai de 9 até 0,11. Pensando assim, que 1 significa assim, um serviço é igual ao outro, é o 1. 2 seria o seguinte, o serviço 1 é 2 vezes mais importante, ou o valor é 2 vezes maior, né, do que o do outro serviço. Ou 3 vezes maior, ou 9 vezes maior, né, a importância. E os valores entre 1 e 0, seria que é o contrário. Por exemplo, o serviço 1 é 2 vezes menos importante do que o serviço 2, por exemplo. O serviço 3, por exemplo, é 3 vezes menos importante do que o serviço 4, por exemplo. Aí a gente dá esse valor de 0,33. E assim por diante. Então, depois que faz essa variação par a par, cria uma matriz. Pensa assim, a gente tem 3 serviços ambientais, A, B e C. E aqui a comparação, A, B e C, do mesmo jeito, né? Se você compara o serviço A com o serviço A, é sempre 1, que é igual, né? Porque é o mesmo serviço. Mas, se você fala assim, o serviço A em relação ao serviço B, aí eu coloquei, ele é 4 vezes maior, o valor dele. Aí a gente coloca 4. O serviço A em relação ao C, 5 vezes maior. E o B em relação ao C, aí o B é 2 vezes menor, porque é 0,5, do que o serviço C. Isso aqui é o que a pessoa precisa responder, essas 3 perguntas.
Respondendo essas 3 perguntas, a gente consegue calcular o lado de cada matriz, que é o inverso. Que seria mais ou menos o seguinte. Se aqui é 4, aqui é 1 sobre 4. Porque assim, se o A é 4 vezes maior do que o B, então o B é 4 vezes menor do que o A, né? O B é 4 vezes menor do que o A. E assim, o que é 5, então 0,2, 1 sobre 5. Isso aqui era 0,5, 1 sobre meio, que vai dar 2, né? Então esse é, o B é 2 vezes menor do que o C é 2 vezes menor que o B, maior do que o B, né? E cria essa matriz. E aí, o que esse método vai fazer a partir dessa matriz, né? Primeiro vai normalizar ela, que eu falei para vocês. Vocês já aprenderam o que é normalização. Então a primeira coisa que ele vai fazer é fazer a soma do A, do B e do C. Então esse mais esse mais esse vai dar esse, né? Por exemplo. Depois que ele fez a soma, aí ele vai normalizar. Vai pegar esse aqui, 1, dividido por 1,45, vai dar esse valor. O 4 dividido por 7, sempre esses aqui dividido por esse número, né? E aí vai dar esse valor normalizado, que a soma deles vai dar sempre 1, né? E depois a gente vai tirar, vai fazer o resultado, que é a média. Então a média dos valores do A aqui vai dar esse valor, do B e do C, né? Aí a gente conseguiu o valor para cada um dos serviços ambientais. Nesse valor do A, o valor do B e o valor do C. É isso que esse método faz. E aí ele gerou um valor para cada um deles. Essa aqui é a ideia. Então vamos colocar isso em prática. Para a atividade 3, nós vamos pegar os 4 serviços ecossistêmicos que ganharam maior valor no nosso ranking. E vocês vão falar assim, o 1 em relação ao 2. Ele é igual, ele é maior, ele é menor, né? Conforme essa legenda aqui. Tá certo? Vocês vão anotar o nome dos serviços e qual é o valor que vocês vão dar. Tá bom? Vocês têm essa legendinha aqui no papel de vocês. Eu vou escrever quais que são os 4. Vou colocar aqui que são... Marca, muda de cor. Qualidade da água. Então eu vou escrever aqui. Qualidade da água. Controle de enchentes. Opa. Árvores regulando poluição e clima. E o outro é controle de vetores de doença. Então eu vou pedir para vocês anotarem esses 4, né? Então, aqui 1, 2, 3 e 4, que vai ser, agora sempre a gente vai chamar de 1, serviço 2, serviço 3 e serviço 4. E aí vocês vão dar esses valores para vocês, de acordo com a escala, né? De 9 até 0,11. Se esse 1 é 2 vezes maior do que o controle de enchente, vocês colocam o 2, né? E assim por diante. Então, podem começar a escrever o de vocês aí no papel. Oi? Nessa legenda que está aí. Exatamente. Eu sou comunidade acadêmica, por exemplo. Isso, exatamente. Baseado no papel que vocês estão representando, exatamente. Qual que é desses 4, como que eles são importantes para quem você está representando na oficina. Se tem importância igual, né, dá valor 1, né, no caso, né? Se não, você escolhe. Eu entendi.
pensa assim, tá lá, 1 em relação ao 2, por exemplo, Sim. né? Então qualidade da água em relação ao controle de enchentes. Então você pensa, qualidade da água é mais importante, menos importante ou igual o controle de enchentes, esse serviço ambiental, para esse papel que você está representando? Daí eu ponho na escala. Na escala, se for muito mais importante, você dá um valor positivo, acima de 1. Se for muito menos importante, você dá um valor entre 1 e 0, né? Entre 1 e 0,1 no caso. Tá bom? Eu posso repetir os valores? Pode sim. Não tem problema. Agora vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Dentro dessa escala, lógico, né? Mas se vocês quiserem colocar 4,5, 2,5, também dá, tá? Não precisa ficar assim o valor certinho. Pode ser 0,7, 0,6, se quiserem, né? Oi, pode sim. Pode. Então, para quem já for terminando, né? Eu vou pedir para vocês entrarem na planilha de novo e transferirem os seus valores para a planilha, tá bom? A gente tem a nossa planilha aqui. Aí vocês podem colocar os valores. Só vendo aqui, o número 2 já está colocando, né? E o 15 ainda não colocou ainda? Ah, então tá. Beleza. Certo. Bom, eu vou deletar as demais. Deletar. Opa. Bom, excluir. Então, nós temos 20, né? Aqui. E eu queria que vocês reparassem quais que são os valores normalizados que gerou. E aí vocês anotarem na ficha de vocês. Mas antes de anotar o valor normalizado, eu queria que vocês repararem. Vocês colocaram o valor, ele normalizou. Vocês viram como que normaliza, né? Eu mostrei para vocês. No caso, assim, em vez da gente fazer toda aquela operação, já tem uma fórmula que faz tudo de uma vez, né? A gente só vê o resultado final aqui. Vocês estão vendo aqui que tem um índice de consistência?
Esse índice de consistência, ele mostra para vocês, é um indicador, eu não vou entrar em detalhe de como que ele é calculado, que mostra assim, se vocês foram coerentes, considerando todas as amostras entre pares. Então, o critério dele é o seguinte: se o índice for maior do que 0,1, significa que você colocou alguma coisa meio estranha. Por exemplo, você falou que esse era muito maior do que esse, e aí depois na hora que você fecha o círculo, né, da relação desse com esse, com aquele, um não bate com o outro. Então, por exemplo, a metodologia proposta pelo Thomas Saat é o seguinte: os entrevistados que tiveram valor de razão de consistência acima de 0,1, para vocês terem a chance de revisar o que vocês escreveram, para ver se vocês conseguem mudar alguma coisa, para ver se diminui esse valor de consistência. Então, por exemplo, a gente tem aqui, não foram muitas pessoas não, teve aqui, ó, quem que é o 17? Foi você? Não? Você quer dar uma olhadinha para ver se... Desculpa. Para de olhar. Não, não tem problema, não tem problema. Assim, se você quiser manter, você pode manter. Mas só para você dar uma segunda olhadinha para ver se você quer mudar alguma coisa. É só uma segunda chance. Mas se a pessoa resolver manter, não tem problema, porque ele sempre vai calcular uma média, né, das relações. E vai dar um resultado, não tem problema. Certo? Então, novamente, pegou os valores normalizados de todo mundo e tirou uma média. Mas que no caso, o Saat, como matemático, né, mais sofisticado, em vez de tirar uma média aritmética, ele propôs tirar uma média geométrica, que é um outro tipo de média, que ela é utilizada quando os valores justamente não têm referência do mais alto para o mais baixo. Então ele ajuda a meio que normalizar também a média também. Seria mais ou menos uma ideia igual nesse sentido. E temos o desvio padrão também. E aí, a gente tem o nosso gráfico, onde a gente tem o valor que a gente atribuiu para cada um dos 4 serviços e o desvio padrão também, que é a nossa medida de acordo ou desacordo, né? Então, vocês veem, por exemplo, que os valores deu mais ou menos com o do ranking, mas você viu que esses dois agora mudou, né? A árvores era terceiro, agora ficou em quarto. Ficou de menos importante o controle de vetores. Isso acontece porque, como vocês podem dar qualquer valor, você não é só primeiro, segundo, terceiro, vocês podem repetir inclusive, vocês dão muito mais informação da diferença entre cada serviço ambiental e que dá isso muito mais detalhe de informação, né, sobre o que a gente quer passar. Então a gente pode ver que a questão do desvio padrão deu mais ou menos semelhante, mas que deu bastante alta. Olha só, esse aqui 0,28, mas ele pode ser 14 para baixo e 14 para cima, né? Então, quer dizer, é uma variação bem grande entre o valor que cada um deu. Esse aqui, ó, é quase a barra inteira, né? Se você fosse pegar esse desvio padrão e colocar aqui, né? Porque é tanto para baixo quanto para cima, né? Então, é uma variação muito grande do que cada um opinou também. A gente sempre tem que pensar, você dá um valor, mas você mostra o seu grau de inconsistência, de falta de consenso, de incerteza, né? Bom, agora, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tempo aqui que a gente ainda tem. O que eu queria falar, que a gente fizesse agora, é o que a gente chama de perfil de oferta e de demanda dos serviços ambientais, que é a atividade 4, para vocês. É o seguinte, nós vamos utilizar os 4 serviços que vocês já anotaram, né? Lá na atividade 3, e vocês vão opinar qual que é o grau de oferta desse serviço ecossistêmico e se ele está atendendo a demanda das pessoas, da sociedade ou não.
Então a oferta a gente vai dar referência. Lembra que a gente falou a ponderação com critérios de referência, né? Então vocês vão dar um valor. 100% seria o ecossistema natural. Pensa assim, quando era tudo ocupado por Mata Atlântica, o fornecimento do serviço ambiental. Pode repetir? Não entendi. 100%, o valor de 100, se você dá 100, significa que é o valor quando a bacia não era ocupada. Como que era esse serviço ambiental? Se o serviço ambiental está sendo mais fornecido do que quando o ecossistema era natural, você pode dar um valor até maior do que 100. Se aumentou a quantidade de água, por exemplo, se fosse o serviço de água, né? Mas, se o serviço está totalmente degradado e nem existe mais, vocês podem dar um valor de 0. No atendimento da demanda, a ideia é diferente. É o seguinte, esse serviço, do jeito que ele é fornecido hoje, ele atende toda a demanda da sociedade? Se sim, vocês dão 100. Ou ele está oferecido além do que a sociedade poderia consumir, pode dar até maior do que 100. E se ele, por exemplo, não atende nada de demanda, 0. Você atende 50% da demanda da sociedade, né? Aí você dá 50. Então é para vocês colocarem aqui, para cada serviço ecossistêmico, 1 até 4, né? A gente já anotou, vocês têm anotadinho qual deles, né? Vocês vão dar um valor, tanto para a oferta quanto para a demanda. Então, para dar um exemplo para vocês, vamos supor que aqui você deu 50% para algum deles, né? Se esse 50% já supre toda a demanda da sociedade, então aqui você daria 100%, tá? Esse aqui é em relação ao serviço atual, né? E esse aqui é em relação ao ecossistema natural do passado, tá? Por exemplo, no natural não teria enchentes. Você acha que não teria enchentes naturalmente? Não, teria, mas acho que é bem menor. Aham, então, exatamente, aí você tem que pensar mais ou menos nesse sentido. Então, aumentou uma degradação, né? O serviço de controle de enchente não está funcionando tanto quanto no ambiente natural. Aí eu diminuo. Se diminui, exatamente. Certo? Lógico que tem um grau de subjetividade, de incerteza aí, né, gente? Mas assim, vocês vão tentar dar o chute mais bem dado que vocês conseguem. E é lógico que essa incerteza, ela vai se expressar no nosso indicador mais para frente, que é o desvio padrão, né? Que é a falta de consenso. Então, vou pedir para vocês começarem colocando para a oferta e para a demanda. E aí, conforme vocês forem terminando de fazer, né, vocês têm a legendinha aí no papel de vocês colocarem lá na planilha, tá bom? Posso colocar valores de 55? Pode sim. Pode sim. Não precisa ser só esses aqui, não. Esses aqui são só valores de referência. Vocês podem colocar qualquer um que vocês quiserem, tá? Desde que não fique abaixo de 0, né? Porque negativo não tem jeito. Sempre de 0 para cima. Nossa, isso parece uma cabeça real. Chocado com vocês.
seguinte, né? Certo? Então, vocês estão vendo que também, com base nos valores que vocês preencheram, calculou uma média e um desvio padrão, né? Que seria o grau de incerteza ou de discordância entre as respostas. A partir do valor de atendimento da demanda, calculando assim, essa porcentagem de atendimento da demanda em relação ao que está sendo provido, criou um perfil de demanda assim, por unidade, né? Calculou por unidade do que está sendo oferecido aqui. E isso gera um gráfico, que é o que a gente tem aqui embaixo. Que, por exemplo, hoje está fornecendo 33%, né, do que era o natural, e a sociedade precisaria de 117%. Seria mais do que o que seria se fosse natural, por exemplo, né, em relação à qualidade da água. Mais ou menos assim, com base no que vocês colocaram. E aí o controle de enchentes, a árvore regulando o clima e controle de vetores de doença. Então a gente vê assim, que, lógico, a relação pior entre oferta e demanda está aqui na qualidade da água, né? Que é coerente com o que vocês colocaram na questão da importância, né? Que se identificaram como sendo um problema. O que deu menos diferença aqui foi o controle de vetores de doença, que deu uma... Que mesmo, mas todos o serviço ecossistêmico não está batendo com a demanda que vocês gostariam que tivesse, né? Oi? Então a gente está identificando que tem problemas. E em relação ao grau de discordância, ao desvio padrão, aí a gente tem aqui embaixo. Vocês veem que apesar de a gente ter colocado que a qualidade da água era o que tem maior demanda, foi o que teve maior divergência em relação a qual que é a demanda por qualidade de água, né? O que vocês consideram como sendo uma qualidade que seria satisfatória para vocês? Cada um tem um padrão diferente. Então a gente vê que é o lugar onde tem mais incerteza também, né? Se está atendendo ou não está atendendo. Os outros deu mais ou menos um valor, mas em geral a demanda, vocês tiveram mais incerteza, mais discordância do que em relação ao questão do impacto ambiental, né? Em relação ao ecossistema natural, que seria o fornecimento. O fornecimento vocês concordaram um pouco mais. Bom, então a parte da atividade seria mais ou menos essa, porque já está mais ou menos 10h30, né? Então quem quiser colocar o seu nome todo e entregar, não tem problema, pode sair. Quem quiser ficar, a gente vai fazer mais um pouquinho a parte de tendência para cenários futuros, tá bom? Então é interessante, quem quiser continuar mais um pouquinho pode continuar, tá bom? Quem quiser precisar sair, pode sair. Bom, então, vocês podem deixar, deixa aqui aqui, ó, pode ir colocando aqui, tá bom? Todo mundo? Então, vamos continuar? Professor. Assim. Professor, tá aqui a lista do presente. Aham, ótimo. Então, quem for querer continuar, vamos para a atividade 5. Então, podemos continuar aqui? Então tá. Então eu vou pedir para vocês irem para a atividade 5 na ficha de vocês, que é para vocês opinarem qual que vocês acham que é a tendência, assim, se mantiver os mesmos processos, o mundo do jeito que ele está sendo hoje, né? Se nada for feito de diferente, o que vai acontecer com a oferta e com a demanda em relação aos próximos 5 anos. Pense assim, 5 anos para frente. Será que esse serviço ecossistêmico vai se manter estável? Aí vocês colocam 0. Será que ele vai dobrar o serviço dele, o fornecimento? A gente bota 100, aumenta 100%, né?
200, triplica. Se vocês acham que o serviço vai se diminuir pela metade, vocês colocam menos 50, vocês colocam um valor negativo. Em relação à oferta dele. A oferta atual. Ah, Atual, né? não em relação à importância. Não, em relação à oferta atual. Vai aumentar, vai diminuir, né? Se diminuir, você coloca negativo. Se colocar 100, menos 100, ele acaba totalmente. Não tem jeito de ser menos do que menos 100, tá? Menos 100 é o mínimo. E o aumento pode ser infinito, se vocês acham que ele vai melhorar, né? E aí é para vocês colocarem tanto o que vocês acham que vai acontecer na oferta, quanto o que vocês acham que vai acontecer na demanda. Vocês anotem na ficha de vocês, tá? Não precisa colocar o nome, se vocês seguem aquela numeração que vocês já anotaram, tá bom? Sim? Essa tendência em relação ao se fizer algo, da forma que está hoje, sem fazer ação nenhuma. Isso, sem fazer ação nenhuma. Pensando assim, se os processos que estão acontecendo na nossa área de estudo continuarem atuando, né? Da maneira que eles estão atuando. Por exemplo, a qualidade da água é ruim, então a tendência é piorar cada vez mais. Se você acha isso, você coloca que vai dar um valor negativo. Isso. Aí vai ser o quê? Vai piorar totalmente, vai virar por esgoto, vai diminuir só um pouco. Você dá um valor aí, tá bom? Por exemplo, a avaliação da demanda. Se, por exemplo, no serviço ecossistêmico diminuiu, pode ser que a demanda dele aumente. Um é independente do outro. Certo. Mas assim, você acha que a sociedade vai precisar de mais do que ela precisa hoje? Por exemplo, a qualidade da água, na minha opinião, Aham. foi o que ele disse, que pode ser que a qualidade caia ao longo do Então tempo. aqui na oferta. Isso, não oferta. Isso, a demanda é o seguinte, se o padrão hoje, que a sociedade tem hoje de demanda, O uso desse recurso. isso, em relação à qualidade da água, o que você, hoje é o ideal é isso, que a sociedade precisa. Será que no futuro eles vão precisar mais ou vão precisar menos dessa qualidade Mas se dessa eles água? precisarem mais, eu coloco tipo dobra. Isso, dobra, por exemplo, 100 ou 30%, a quantidade você especifica, tá bom? Agora, se você acha que a sociedade vai precisar menos da relação da qualidade da água, então você coloca que diminui, tá bom? Por exemplo, eu acho que a qualidade da água vai piorar, então eu coloco Aí a oferta. Eu coloco tipo menos 100. Isso, menos 100 vai Não, acabar tudo bem. Não, totalmente. eu tô só dando um exemplo. Aham, isso mesmo. Sim? Eu posso colocar lá, tipo, valores diferentes do que está equipado? Tipo, Pode, 5, menos 5, pode ser qualquer valor, tá bom? Só não pode ser menos do que menos 100. Porque menos 100 significa que o serviço acaba. Tá bom? eu tenho que colocar lá. Isso, aí pode colocar na planilha, na aba 5, né? No caso, que é de tendências. E aí vocês podem colocar no item de vocês. Pô, aquele mil fica pior só se tiver radiação, né? Por quê? Mil fica pior só se jogar ele com uma filha de urânio. Mas ele pode copiar. Pode pegar. Falta o seu, né? Tá. Uhum.
E aí, conforme vocês vão colocando, né, ele vai calculando a média e o desvio padrão, né, de cada um desses fatores que vocês colocaram. Tá? Bom, então, a tendência geral, né, eles colocaram no gráfico dos serviços ecossistêmicos piorarem, principalmente a qualidade da água e controle de enchentes, e da necessidade da sociedade em relação a esses serviços aumentarem também, principalmente em relação à qualidade da água e controle de enchentes. Só que é lógico, teve uma grande discordância entre vocês, que é o que a gente vê aqui embaixo, né? Tipo, ele colocou diminuindo 38%, mas 30% de desvio padrão. Uma quantidade grande. Então, só para ver o resultado que a gente poderia pensar a partir deles, a gente consegue criar cenários a partir dessa variação de vocês. Aqui era o nosso perfil de oferta e demanda que vocês tinham feito. E acrescentando essas tendências para o futuro, que vocês colocaram agora, a gente vê que, no caso aqui está 125, e aqui está 200. A unidade não está mesmo, tem que olhar os números, né? O que acontece? Os serviços diminuíram os valores todos e as demandas aumentaram. A relação entre uma coluna e outra, vocês veem que mudou bastante, né? Então vocês veem, os problemas ambientais a tendência então seria se agravar nos próximos 5 anos, certo? Bom, e aí, para ir rapidamente na última parte, a gente conseguiria fazer a partir desses valores de perfil de oferta e demanda e dos valores que vocês deram, se a gente multiplicar, por exemplo, pensar assim, o valor que vocês deram, né, na análise de processo hierárquico, e, por exemplo, o grau de degradação, pensando assim, se diminuiu 20% em relação ao sistema natural, a gente pode multiplicar um pelo outro para a gente falar assim, qual que é o impacto, o grau de impacto. E aí a gente consegue ver o grau de impacto, que seria o azulzinho. E se a oferta não está atendendo a demanda, essa porcentagem de não estar atendendo a demanda, a gente multiplica pelo valor para achar o valor também do impacto. E aí a gente consegue calcular, ver assim, quais que estão os valores mais importantes. Então, por exemplo, a gente vê que, como todo mundo deu valor maior para a qualidade de água, ficou maior. E aí daria para pensar mais ou menos desse jeito. E a gente pode pensar tanto no cenário presente quanto no cenário futuro. E a gente vê que no cenário futuro, os prejuízos estão aumentando, né? Aumentou em relação ao dano ambiental e em relação à demanda não atendida também, os custos para a sociedade. Desculpa se eu passei isso muito rápido, é porque a gente já está no finalzinho da aula, não deu para explicar todos os detalhes, né? Mas esse era mais ou menos o passeio que a gente ia dar em valoração de serviços ecossistêmicos, tá? E aí, na aula que vem, a gente já começa a parte de prática de cenários, que é justamente o pulo, né, do tendencial para os cenários alternativos. E eu queria só destacar para vocês como que, de algo que a gente não tinha, por exemplo, priorização nenhuma antes dessa aula, agora a gente tem um ranking de quais que são os maiores ou piores problemas ambientais que vocês podem usar nos trabalhos de vocês, né? Para vocês verem quais que seriam as prioridades de atuação, por exemplo, para projetos, programas, né, diretrizes de uso do solo, de regulação. É lógico que tem uma grande incerteza, que a gente tentou monitorar através do desvio padrão, né? Mas essa que é mais ou menos a ideia. Se fosse querer menos incerteza, a gente teria que ter mais estudos práticos, né? Mais fontes de dados. Mas a gente tenta fazer uma noção inicial agora. Bom, gente, é isso. Então vocês entregam a ficha, tá bom? E aí
eu vejo vocês na próxima aula. Lembrem de trazer os mapas, as fichas e material de desenhar para a próxima aula, tá bom? Que a gente vai usar para a prática de cenários. Eu nem perguntei, mas eu coloquei Não tem problema não.